Olá a todos, bem-vindos de volta ao meu canal para um novo mistério com Molly Westbrook. Se você é novo por aqui, se você nunca viu meu rosto na sua tela antes, então oi, meu nome é Molly Westbrook e eu posto vídeos de crimes reais como este toda semana. Então se você acha que isso é algo que você pode querer continuar assistindo, então por favor se inscreva e não se esqueça de ativar o pequeno sino de notificação para que o YouTube te avise sempre que eu postar um novo vídeo. Esta semana vamos falar sobre um caso de serial killer, um serial killer que eu realmente nunca tinha ouvido falar até recentemente, quando eu acho que foi sugerido para mim nos comentários de um dos meus últimos vídeos. Então eu comecei a pesquisar e é um caso louco, cheio de reviravoltas. Há muito o que explorar aqui no final dos anos 90. 4 brutais assassinatos foram cometidos na cidade de Chicago e por meses e meses a polícia trabalhou duro para tentar pegar o assassino, mas infelizmente o caso esfriou até que o DNA e a tecnologia forense foram capazes de identificar quem cometeu esses crimes horríveis. E quando a polícia investigou essa pessoa, ficaram chocados ao descobrir que ele era responsável por muito mais do que inicialmente pensavam. Assisti a 3 episódios de O Livro de Boba Fett até agora e estou completamente viciada. Estou ansiosa para o próximo episódio porque o anterior terminou com um pouco de suspense, então mal posso esperar para ver o que acontece a seguir. Sem dúvidas, minha personagem favorita tem que ser a Fennec Shand. Eu sempre percebo em filmes e programas de televisão que meus personagens favoritos tendem a ser aquelas mulheres fortes e duronas. E isso é a Fennec em resumo. Ela é durona, ela é poderosa. Há uma cena no primeiro episódio em que ela persegue um casal de assassinos do Vento Noturno depois que eles a atacam e a Boba Fett e, sem estragar nada, ela absolutamente os destrói. É uma cena tão incrível, ela é uma personagem tão legal e estou tão animada para ver o desenvolvimento dela conforme a série progride. Outro elemento do show que tenho gostado muito são as cenas de flashback que mostram partes do passado de Boba Fett. Então, por exemplo, no primeiro episódio vemos como ele sobreviveu à sua queda no estômago do Sarlacc em O Retorno de Jedi e como ele escapa. É tão interessante ver mais da história de Boba dos filmes anteriores de Star Wars e mal posso esperar para continuar assistindo. Estou ansiosa para assistir o resto da série e não posso recomendar o suficiente para vocês. Então, nosso caso hoje começa no início de 1997, na cidade de Chicago, em Illinois, nos Estados Unidos. Por volta do meio-dia, de 10 de janeiro de 1997, os serviços de emergência foram chamados para um incêndio em uma residência na Avenida Toohey, no norte de Chicago. O incêndio foi descoberto por um reparador de fornalha. Ele tinha um compromisso nessa casa específica, nesse bangalô específico naquele dia, para consertar uma fornalha na residência. No entanto, quando ele chegou, descobriu que o lugar estava em chamas e então ele chamou por ajuda. Bombeiros foram imediatamente enviados para o local e eles começaram a tentar apagar o fogo que estava principalmente na parte de trás da propriedade. Parecia que o fogo havia começado na parte de trás do bangalô, então eles começaram a apagá-lo e também começaram a vasculhar a casa para ver se havia alguém lá que precisava ser resgatado. E quando eles foram até a parte de trás do bangalô, encontraram alguém, era uma mulher, e ela estava deitada de bruços em uma cama e infelizmente era tarde demais. Ela já estava morta e acreditava-se que ela havia morrido por inalação de fumaça. Antes mesmo da equipe de bombeiros chegar, essa mulher era a única pessoa no bangalô naquele momento, então ela era a única vítima deste incêndio residencial, e logo conseguiram identificá-la após encontrar sua bolsa contendo sua identidade na propriedade. A mulher que morreu era Dorota Dubac, ela tinha 30 anos e era a proprietária do bangalô. No entanto, ela era originalmente da Polônia, mas se mudou para os Estados Unidos da América cerca de 10 anos antes, na esperança de construir uma vida melhor na América. Dorota era mãe, uma mãe solteira. Ela tinha uma filha de apenas 5 anos e Dorota trabalhava incrivelmente duro para sustentar sua filha. No entanto, agora essa criança, sua filha, estava sem mãe porque obviamente Dorota faleceu em janeiro de 1997 no incêndio da casa e felizmente sua filha não estava em casa. Naquele momento, então, ela estava segura.
Mas depois que Dorota foi identificada, seu corpo foi levado para uma autópsia e a equipe de bombeiros começou a trabalhar para tentar descobrir como o incêndio começou. Isso foi causado por um problema com a eletricidade da casa. Foi a própria Dorota que acidentalmente começou o incêndio? Talvez ela estivesse fumando e não apagou um cigarro. Talvez ela estivesse cozinhando e algo simplesmente pegou fogo. Eles realmente acreditavam que isso foi apenas um trágico acidente. De alguma forma, o fogo começou acidentalmente e saiu do controle, e Dorota morreu como resultado. No entanto, a polícia levou um grande susto quando a autópsia de Dorota determinou que sua morte e as circunstâncias que a cercavam não eram tão claras quanto eles pensaram inicialmente. Porque, apesar do fato de que seu corpo tinha sofrido algumas queimaduras, o médico legista descobriu que Dorota havia sido realmente estrangulada até a morte manualmente. Ela sofreu danos graves no osso hioide, que é o osso na garganta, e ela teve hemorragia no olho devido a vasos sanguíneos rompidos, o que é algo que se vê muito em vítimas que foram estranguladas. Além disso, o legista também notou que Dorota tinha marcas de ligadura no pulso de onde ela havia sido previamente amarrada, e ele também acreditava que ela havia sido sexualmente agredida também. E durante um exame de seus pulmões também foi determinado que ela não tinha fuligem lá. Então isso significa que Dorota já devia estar morta antes do incêndio começar porque ela não estava respirando e não inalou nenhuma fumaça. Então Dorota Dubac na verdade foi assassinada. A morte dela não foi apenas um trágico acidente causado pelo incêndio na casa. Ela foi estrangulada até a morte e então o fogo foi claramente provocado pelo assassino na tentativa de encobrir o que haviam feito. Então, agora que tinham os resultados da autópsia de Dorota, a polícia estava esperançosa de que poderia encontrar algum DNA do assassino no corpo de Dorota, porque, obviamente, a evidência de DNA deveria ajudá-los a identificar o perpetrador mais rapidamente. Mas, infelizmente, por causa do fogo, se houvesse algum vestígio de evidência de DNA em seu corpo ou na cena do crime, teria sido destruído, o que obviamente seria o que o assassino queria e pretendia. Então, por causa desse contratempo, eles começaram a investigar o passado de Dorota, tentando determinar se esse assassinato era pessoal, se ela havia sido morta por alguém que ela conhecia. No entanto, essa linha de investigação não resultou em nenhum suspeito. Dorota era uma mulher muito querida. Ela não parecia ter nenhum problema ou conflito com ninguém em sua vida. Embora a polícia tenha concluído rapidamente que o assassino não invadiu o bangalô da Dorota. Não havia sinais de entrada forçada, então parecia que ela deve ter permitido a entrada deles em sua casa, ela deixou o assassino entrar. Também foi descoberto que Dorota estava realmente vendendo sua casa no momento de seu assassinato. Ela estava vendendo-a privadamente por conta própria e tinha uma placa de vende-se fora de sua propriedade com seu número de telefone nela. E foi após essa descoberta que a polícia teve uma ideia do que poderia ter acontecido aqui. Eles teorizaram que talvez o assassino de Dorota fosse alguém que a tinha contatado e pedido para ver sua casa. Eles fingiram que estavam interessados em comprá-la. Então, eles marcaram uma visita à casa com Dorota e quando chegaram à casa dela, a agrediram sexualmente e a mataram. E essa teoria foi posteriormente confirmada quando a polícia conversou com um dos amigos de Dorota. Veja, pouco antes do incêndio começar naquele dia, Dorota havia falado com essa amiga ao telefone e ela disse que estava esperando em casa a chegada de um homem, porque ele iria dar uma olhada em seu bangalô. Ele estava interessado em potencialmente comprá-lo. No entanto, Dorota disse que estava se sentindo um pouco nervosa com essa visita à casa porque ela contou à amiga que aquele mesmo homem havia estado lá no dia anterior para ver a casa e ele era um pouco estranho. Apenas a maneira como ele era, a maneira como ele agia, fazia Dorota se sentir um pouco desconfortável. Havia algo estranho nesse cara e, como eu disse, ele deveria vir para outra visita naquele dia, o dia do assassinato dela. Na verdade, quando ela estava ao telefone com sua amiga, Dorota disse que o homem estava a caminho e deveria chegar a qualquer momento. E Dorota até disse à amiga, você pode me ligar de volta daqui a pouco só para verificar como estou? Foi assim que ansiosa ela estava sobre essa pessoa voltar novamente. No entanto, quando essa amiga ligou de volta cerca de 30 minutos depois, Dorota não atendeu o telefone.
E então sua amiga começou a se preocupar. E então ela entrou em contato com a polícia e pediu que eles fizessem uma verificação de bem-estar, se eles poderiam ir até a casa de Dorota e apenas garantir que ela estava bem. No entanto, por volta da mesma hora, o reparador de fornalha chegou à propriedade. Dorota também tinha um compromisso com ele naquele dia porque sua fornalha estava quebrada e ela queria que ele a consertasse. E quando ele chegou lá, imediatamente ligou para o 911 porque a casa da Dorota estava em chamas. E sabemos o que ocorreu em seguida. Os bombeiros foram enviados para o local, eles apagaram o fogo e encontraram o corpo morto de Dorota dentro e ela havia sido assassinada. Então agora a polícia acreditava fortemente que aquele homem, o homem que havia marcado uma visita à casa com Dorota, era quem a matou. Mas, obviamente, neste ponto, a polícia não tinha absolutamente nenhuma ideia de quem ele era e então eles começaram a tentar descobrir. Eles começaram a examinar os registros telefônicos de Dorota, porque Dorota disse a uma amiga que havia falado com o homem 2 vezes por telefone na manhã de seu assassinato. Foi quando ele perguntou se poderia revisitar a propriedade. Então eles tiveram que olhar os registros telefônicos dela e rastrearam as 2 ligações que este homem fez. No entanto, quando fizeram isso, descobriram que as 2 ligações haviam sido feitas de um orelhão localizado bem perto da casa de Dorota. Era a menos de 2 quarteirões de distância. Então esse assassino era inteligente. Ele era bom em saber como encobrir seus rastros. Ele fez a ligação de um orelhão para que não pudesse ser rastreado até ele. Ele incendiou a casa da Dorota para que as chances de encontrar qualquer evidência de DNA fossem muito pequenas. Ele sabia o que estava fazendo, ele sabia como evitar ser pego. A polícia fez uma varredura no orelhão em busca de impressões digitais, mas é claro que é um telefone público. Muitas pessoas o usaram, então isso não resultou em nada. Eles também verificaram se havia alguma câmera de circuito fechado de televisão ao redor do orelhão ou por perto, mas não havia, então eles não tinham provas de câmera. Eles também realizaram inquéritos de porta em porta e falaram com todos que moravam por perto, perguntando se tinham visto algo, se viram a pessoa que fez as ligações no orelhão ou se viram um homem entrar na casa da Dorota, mas ninguém realmente viu. Não havia nada, né? A polícia praticamente não tinha provas neste caso. Sem pistas, sem DNA, sem imagens de circuito fechado de televisão, sem suspeitos, nada para seguir. E assim, conforme os dias e as semanas passavam, o caso de Dorota permanecia sem solução e seu assassino continuava à solta. E então, menos de um mês depois, no dia 3 de fevereiro de 1997, parecia que havia outro incêndio em uma casa em Chicago. No entanto, mais uma vez, nem tudo era como parecia à primeira vista. Esse segundo incêndio em casa aconteceu em um bairro chamado Beaumont Craigan, que fica a pouco mais de 6 milhas de distância da Avenida Touhy, onde Dorota morava. E naquele dia, 3 de fevereiro, um homem chamado Dennis Cassio estava levando o lixo para fora para colocar na lixeira. Agora, Dennis era, na verdade, um proprietário, né? Acredito que ele possuía um prédio de apartamentos naquele bairro, e quando estava levando o lixo para fora, ele realmente notou que havia fumaça saindo do prédio de apartamentos que ele possuía, muita fumaça, e então ele imediatamente ligou para os serviços de emergência. Bombeiros foram enviados para o local, eles rapidamente determinaram qual apartamento neste prédio de apartamentos estava pegando fogo e começaram a apagá-lo. E após isso, eles encontraram 2 pessoas no apartamento e essas 2 pessoas estavam mortas. Infelizmente, não havia como salvá-las. Eram 2 mulheres que eles encontraram no apartamento. Uma parecia ser uma mulher adulta, no entanto, a outra era, na verdade, uma criança. Eles encontraram o corpo de uma menina jovem e imediatamente ficou óbvio que houve um crime aqui. Isso não foi apenas um acidente trágico, eles não morreram como resultado de um incêndio acidental em casa, porque quando os corpos foram encontrados, eles estavam amarrados, suas mãos estavam atadas atrás das costas e eles haviam sido amordaçados para obviamente impedi-los de gritar e pedir ajuda, e foi eventualmente determinado que eles morreram como resultado de suas gargantas serem cortadas com uma faca. Então eles foram brutalmente assassinados e depois seus corpos e a cena foram incendiados usando um acelerante pelo assassino para encobrir o crime. Essas vítimas foram logo identificadas como sendo mãe e filha, Yolanda Gutierrez e Jéssica Muniz. Yolanda tinha 35 anos e sua filha Jéssica tinha apenas 10 anos e elas moravam sozinhas. Eram apenas as 2 morando naquele apartamento.
Yolanda era uma mãe solteira e adorava muito Jessica, e Jessica amava sua mãe. Elas foram descritas como sendo como uma pequena equipe. Após os corpos serem encontrados, uma investigação de assassinato foi iniciada pela polícia e equipes forenses, que começaram a procurar por evidências. Infelizmente, eles sabiam que as chances de encontrar evidências de DNA eram pequenas, porque provavelmente teriam sido destruídas pelo fogo, mas eles verificaram as impressões digitais na cena de qualquer maneira, e, enquanto isso, o médico legista estava coletando amostras dos corpos para ver se o DNA do assassino ainda estava presente neles, apesar do fato de que seus corpos haviam sido gravemente queimados. O médico legista determinou que ambas as vítimas haviam sido sexualmente agredidas. Então, quem quer que tenha feito isso agrediu não apenas Yolanda, mas também Jéssica, de 10 anos, o que é simplesmente horrível, mas resultou em um avanço no caso, porque vestígios do sêmen do assassino foram encontrados no corpo de Jéssica, de 10 anos. Agora que eles tinham o DNA do assassino, ele foi enviado para testes e foi constatado que pertencia a um homem branco. No entanto, infelizmente, quando o perfil de DNA dele foi inserido no banco de dados de DNA, não houve correspondência, o DNA do assassino não estava lá. Mas ainda foi um grande avanço no caso. Mesmo que não houvesse correspondência no banco de dados neste momento, pelo menos eles tinham o DNA do assassino, que poderiam testar contra qualquer pessoa de interesse e suspeitos no futuro. O DNA foi testado, acredito eu, contra todos os homens na vida de Yolanda e Jéssica, todos os seus parentes masculinos e amigos, mas nenhum deles era compatível, nenhum deles tinha algo a ver com este duplo homicídio, e então a busca por evidências continuou e, curiosamente, uma das coisas que os detetives realmente encontraram dentro do apartamento de Yolanda e Jéssica eram alguns panfletos que Yolanda havia feito, e esses panfletos eram basicamente para anunciar alguns livros que ela estava vendendo, e ela havia colocado esses panfletos em lojas locais e em quadros de avisos com seu número de telefone neles, dizendo às pessoas para contatá-la se estivessem interessadas em comprá-los. E então a polícia especulou que talvez o assassino fosse alguém que havia contatado Yolanda fingindo estar interessado em comprar seus livros, e quando eles chegaram ao seu apartamento para buscá-los, em vez disso, eles apenas a mataram e a sua filha. Então, com essa teoria em mente, eles começaram a analisar os registros telefônicos de Yolanda e rastrearam 2 ligações que haviam sido feitas para ela, acredito eu, no dia de sua morte. No entanto, ambas as ligações foram feitas de um telefone público perto do prédio de seu apartamento, o que infelizmente significa que a pessoa que fez essas ligações não pôde ser identificada. Mas isso tudo não soa muito familiar? Havia muitas semelhanças entre o assassinato de Yolanda e Jéssica e o assassinato de Dorota Dubac. Todas foram mortas em suas casas, tanto Yolanda quanto Dorota estavam anunciando algo que tinham à venda. Dorota estava vendendo sua casa e Yolanda estava vendendo alguns livros. Ambas foram contatadas por alguém que usou um telefone público para fazer as ligações, para que não pudessem ser rastreadas. Todas as 3 vítimas foram sexualmente agredidas e, após os assassinatos, suas casas foram incendiadas numa tentativa de eliminar qualquer evidência do local do crime. A única diferença real entre os 2 casos foi o método de assassinato. Como sabemos, Dorota foi estrangulada até a morte manualmente, enquanto Yolanda e Jéssica tiveram suas gargantas cortadas, casos muito, muito semelhantes que aconteceram com menos de um mês de diferença. Então, acho que a polícia acreditava que provavelmente estavam conectados, que Yolanda e Jéssica foram mortas pelo mesmo homem que matou Dorota, mas ao mesmo tempo não havia uma ligação concreta, eles não tinham nenhuma prova sólida ligando os 2 crimes, mas os detalhes em torno dos casos sugerem que eles estavam. E então, um pouco mais de 4 semanas após o assassinato de Yolanda e Jéssica, a tragédia atingiu a cidade de Chicago mais uma vez quando bombeiros foram chamados para o local de mais um incêndio em uma casa. Foi no dia 14 de março de 1997, quando um vizinho chamou os serviços de emergência relatando que uma das casas ou apartamentos locais estava em chamas. Este apartamento ficava na Avenida Kennett, em Chicago, que fica a apenas cerca de 5 quilômetros de Beaumont Cragen, onde Yolanda e Jéssica moravam e foram assassinadas.
Quando os bombeiros chegaram, começaram a apagar o fogo que estava principalmente no banheiro da casa, então parecia que era lá que o fogo havia começado. E uma vez que eles conseguiram controlá-lo e extinguiram, eles descobriram uma cena muito macabra. Naquele banheiro, eles encontraram o corpo morto de uma mulher. Acredito que ela estava na banheira e claramente havia sido vítima de um ataque brutal. Ela foi encontrada nua da cintura para baixo, a parte inferior do corpo dela estava exposta, o que indicou à polícia que ela havia sido sexualmente agredida e foi determinado que ela havia sido brutalmente espancada. Ela tinha graves ferimentos na cabeça, também havia sido esfaqueada e amarrada. Foi concluído em sua autópsia que ela havia sido estrangulada manualmente e quem quer que tenha feito isso, em seguida ateou fogo em seu corpo usando um acelerante. A vítima de assassinato foi identificada como Casimira Peru. Ela tinha 43 anos e era a proprietária do apartamento onde seu corpo foi encontrado. Ela morava lá sozinha, embora fosse originalmente da Polônia, e o plano de Casimira era realmente vender seu apartamento e voltar para a Polônia. Ela queria voltar e por isso estava ativamente procurando um comprador e tinha uma placa de vende-se do lado de fora do seu apartamento com o seu número de telefone, assim como Dorota Dubá. Então, instantaneamente, há uma conexão óbvia aqui. A teoria, novamente, era que Casimira foi contatada por alguém fingindo estar interessado em comprar sua casa, mas quando vieram para vê-la, eles a atacaram e a mataram. Então, a polícia começou a rastrear as ligações de Casimira, e o que você acha que eles descobriram que várias das ligações feitas para ela antes de sua morte foram feitas de um telefone público. Então, foi após o assassinato de Casimira que a polícia de Chicago pensou que certamente isso não poderia ser uma coincidência. Esses 3 casos certamente devem ter sido ligados porque eram muito semelhantes. Havia tantas semelhanças entre eles, no entanto, mais uma vez, não havia uma ligação concreta entre os 3 crimes, porque nenhum vestígio do DNA do assassino foi encontrado no corpo de Casimira. O fogo havia destruído qualquer chance disso. As únicas evidências de DNA que a polícia tinha até agora eram no caso de Yolanda e Jéssica. Se você se lembra, o sêmen do assassino foi encontrado no corpo de Jéssica, de 10 anos, mas nenhuma evidência de DNA foi encontrada no caso de Dorota Dubac ou no caso de Casimira Peru, então eles não puderam vincular os 3 casos forensicamente. Apesar da falta de evidências de DNA, a polícia tinha certeza que esses assassinatos horríveis tinham que ter sido cometidos pela mesma pessoa. Eles tinham um assassino em série em suas mãos e sabiam que, se não o capturassem rapidamente, seria apenas uma questão de tempo até que ele atacasse novamente. Mas capturá-lo estava se provando incrivelmente difícil, porque, como mencionei anteriormente, eles tinham o DNA dele, mas não conseguiam associá-lo a ninguém. Não havia correspondência no banco de dados de DNA e, além disso, eles realmente não tinham pistas ou linhas de investigação para investigar e seguir. Então, em uma tentativa desesperada de ajuda, a polícia recorreu ao Federal Bureau of Investigation e pediu a eles que ajudassem a criar um perfil do perpetrador, que tipo de homem era esse assassino. Eles sabiam pelo DNA que era um homem branco e os investigadores do Federal Bureau of Investigation concluíram que esse assassino provavelmente era alguém capaz de encantar as pessoas. Ele era capaz de fazer as pessoas confiarem nele facilmente, porque, obviamente, a teoria era que ele estava ganhando acesso às casas de suas vítimas, fingindo estar interessado no que elas estavam vendendo. Também foi sugerido que este assassino amava o aspecto de tortura desses crimes mais do que qualquer outra coisa. Ele adorava ver suas vítimas sofrendo, provavelmente tirava algum tipo de prazer sexual disso e também era alguém bastante audacioso e corajoso, pois estava cometendo esses assassinatos literalmente no meio do dia e na maioria das vezes, eu diria que na maioria das vezes, na verdade, em casos de crimes reais, o crime é cometido à noite, quando obviamente está escuro e a maioria das pessoas está em casa dormindo, porque então há menos chance de ser pego e alguém te ver, enquanto este assassino estava atacando essas mulheres no meio do dia e ele quase que simplesmente não se importava. Ele provavelmente estava bem ciente do risco de alguém vê-lo, mas estava fazendo isso mesmo assim.
Então, após o terceiro caso de assassinato de Casimira Peru, que ocorreu em março de 1997, a polícia sabia que tinha que alertar o público. Eles possivelmente tinham um serial killer em suas mãos e precisavam alertar o público. Então, eles informaram a comunidade local que esse assassino parecia estar mirando em mulheres que estavam anunciando e vendendo algo, e disseram ao público para ter cuidado, ser extra cuidadoso ao colocar anúncios classificados ou vender sua casa em particular e desconfiar de quem você deixa entrar em sua casa. Então, as pessoas estavam completamente aterrorizadas. Posso imaginar o quão assustador deve ser viver em uma área onde você sabe que um assassino está à espreita e potencialmente procurando sua próxima vítima. E, naturalmente, por causa do medo que todos estavam sentindo, havia ainda mais pressão sobre a polícia, ainda mais pressão para prender este homem extremamente perigoso. Então, numa tentativa de identificá-lo, a polícia começou a vasculhar todos os seus registros de criminosos na área, agressores sexuais, qualquer pessoa que já tivesse ido para a prisão ou mesmo apenas sido presa por qualquer tipo de crime violento, porque é muito provável que o assassino tivesse algum histórico disso em seu passado, mas eles não conseguiram ligar nenhum deles a nenhum dos casos, apesar de todo o seu árduo trabalho. Eles ainda não conseguiam encontrar o assassino, e conforme o tempo passava, essa investigação começou a ficar silenciosa. Parecia que o assassino havia parado aleatoriamente por algum motivo. Não houve mais assassinatos semelhantes e nem mais incêndios em casas de natureza similar, o que de fato intrigou a polícia. Na verdade, porque este era um assassino que parecia que ia continuar, ele ia continuar matando. Até o dia em que foi identificado e preso, mas agora ele simplesmente parou. Então, o que aconteceu com ele? Ele tinha talvez se mudado da área, ele de repente ficou com muito medo de ser pego. Ele estava morto, talvez. A polícia simplesmente não conseguia entender o que estava acontecendo, mas era como se estivessem constantemente andando em ovos, sempre preocupados que a qualquer momento ele iria atacar novamente. Mas meses e anos se passaram e esse dia nunca chegou. Mas então, cerca de 3 anos e meio após o terceiro assassinato de Casimiro Peru, em setembro de 2000, o caso ainda estava sem solução, obviamente, e com poucas pistas para investigar, a polícia decidiu voltar para as evidências de DNA que haviam obtido anos antes, o sêmen do assassino que foi encontrado no corpo da Jéssica Muniz, de 10 anos. Eles realmente decidiram reinserir o DNA do assassino no banco de dados de DNA para ver se agora havia uma correspondência lá, para ver se durante aquele intervalo de 3 anos e meio o DNA do assassino havia sido submetido ao banco de dados. Porque a essa altura eu acredito que o banco de dados de DNA havia expandido e o banco de dados estadual e o banco de dados do governo federal meio que se uniram, então havia muito mais perfis lá para comparar com o perfil do assassino. Então eles reinseriram o DNA do assassino no banco de dados, e para o choque da polícia, havia realmente uma correspondência, né? 3 anos após os assassinatos, eles encontraram uma correspondência para o DNA do assassino e essa correspondência era para um homem chamado Paul Runge. Paul Runge era um homem de 30 anos que morava no condado de DuPage, em Illinois, que fica a aproximadamente pouco mais de 1 hora de carro de Chicago, onde ocorreram os assassinatos na casa incendiada. Embora nesse momento, em setembro do ano 2000, ele estivesse na verdade na prisão por outro crime, obviamente não relacionado aos assassinatos de Chicago, mas falaremos mais sobre isso em breve. No entanto, quando a polícia de Chicago encontrou a correspondência com Paul Runge e começaram a investigá-lo e a olhar para o seu passado histórico criminal, descobriram algumas coisas sobre esse homem que eram muito, muito perturbadoras. E eles souberam imediatamente que ele definitivamente poderia ter sido capaz de cometer os horríveis assassinatos que estavam investigando. Então, deixe-me contar um pouco mais sobre ele. Então, como eu disse, Paul Runge tinha 30 anos nesse ponto, no ano 2000. Ele nasceu no dia 28 de janeiro de 1970 e era originalmente da cidade de Oak Forest, em Illinois. E para ser honesta, realmente não há muita informação online sobre sua criação e sua vida familiar.
Sei que o pai dele se chamava Richard Runge e não consegui encontrar o nome da mãe dele, mas sei que ela faleceu quando Paul tinha cerca de 17 anos. Não sei se Paul tinha irmãos e se tinha, como foi a infância deles, embora um documentário que assisti sobre este caso tenha dito que a mãe e o pai de Paul eram realmente muito bons pais. Eles foram descritos como sendo muito gentis e carinhosos e não havia evidências de qualquer abuso ou negligência acontecendo em casa. No entanto, apesar disso, de acordo com algumas fontes, Paul Runge desenvolveu um interesse em sadismo sexual desde uma idade muito jovem. Mesmo quando era criança, ele costumava ter fantasias sobre infligir dor em mulheres e torturar mulheres, e ele obtinha prazer e satisfação sexual com isso. E quando tinha apenas 17 anos, decidiu que iria transformar essas fantasias sombrias em realidade. Foi mais tarde, no mesmo ano em que sua mãe faleceu, que Paul Runge conseguiu, de alguma forma, convencer uma menina de 14 anos a ir até sua casa e, uma vez que ela chegou, ele a manteve prisioneira lá, ele a escondeu e a manteve trancada no cruel espaço debaixo de sua casa e lá ele a torturou, a estuprou e a agrediu sexualmente. Ele a cortava com uma faca e disse que iria matá-la e acredito que isso durou um dia inteiro. Ele a manteve lá e a fez passar por um inferno absoluto por um dia inteiro e então, de alguma forma, ela conseguiu sair. Felizmente, ela conseguiu escapar e Paul Runge foi preso e pelo que ele fez a esta menina de 14 anos, ele foi condenado a 14 anos de prisão, embora no final ele tenha cumprido apenas metade de sua sentença. Ele foi libertado incondicional após 7 anos em 1994. No entanto, após isso, não demorou muito para que Paul Runge chamasse a atenção da polícia do condado de DuPage, onde ele estava morando depois de ser libertado da prisão. Menos de um ano depois de ser solto, ele se tornou o principal suspeito no assassinato de uma jovem mulher. Cerca de 2 anos antes do assassinato de Dorota Dubac, a primeira vítima de quem falamos que foi estrangulada até a morte, e depois sua casa foi incendiada. Cerca de 2 anos antes do seu assassinato, no dia 16 de janeiro de 1995, a polícia do condado de Lake, em Illinois, recebeu uma ligação de um homem, um residente do condado de Lake, e este homem disse que acabara de deixar seu cachorro sair de casa para explorar. O nome do seu cachorro era Friendly e eu acho que ele era um cachorro bastante confiável, então seu dono não precisava vigiá-lo o tempo todo. Friendly podia se aventurar sozinho na floresta próxima e seu dono sabia que ele sempre voltaria. Então ele deixou Friendly sair neste dia em particular e após um curto período ele retornou. No entanto, quando ele voltou, seu dono notou que Friendly estava carregando algo em sua boca e essa coisa que ele estava carregando era uma perna humana decepada. Então, imediatamente, o dono de Friendly contatou a polícia e a polícia foi direto para sua propriedade. Eles tiraram a perna humana do cachorro e começaram a procurar pela área para ver se podiam encontrar algo mais, talvez o resto do corpo de onde essa perna veio. E nas próximas semanas eles encontraram mais algumas partes do corpo. Infelizmente, eles não encontraram todas as partes do corpo, não compunham um esqueleto completo, mas estava claro que alguém havia desmembrado este corpo e depois espalhou as partes do corpo, provavelmente esperando que elas se decomponham rapidamente e nunca sejam encontradas. Então, essas partes do corpo foram coletadas como evidência e os cientistas imediatamente começaram a trabalhar para tentar identificar essa pessoa e, eventualmente, através de testes de DNA, foram identificadas como sendo de uma mulher chamada Stacy Frobel, que estava desaparecida há algumas semanas quando suas partes do corpo foram encontradas. Stacy Frobel tinha 24 anos e a última vez que foi vista viva foi na noite de 3 de janeiro de 1995, quando estava em uma festa em casa e as pessoas que estavam dando essa festa eram, na verdade, Paul Runge e sua esposa. Ele já tinha uma esposa nesse ponto e o nome dela era Charlene. Veja, Stacy Frobel era, na verdade, amiga de Paul Runge e então ela foi à casa dele para a festa. Havia vários outros convidados e amigos lá, e eles estavam apenas bebendo, dançando e se divertindo, e Stacy deveria ficar lá naquela noite.
Ela iria dormir na casa de Paul, mas na manhã seguinte, quando uma das amigas de Stacy, cujo nome era Gina Bartolini, que na verdade era colega de quarto de Paul, por sinal, ela morava com Paul e Charlene. Ao acordar naquela manhã, Gina notou que Stacy não estava na casa, o que ela estava esperando que ela estivesse, porque obviamente Stacy deveria ter passado a noite anterior. Mas quando Gina acordou, Stacy não estava lá, seus pertences não estavam lá e seu carro não estava mais estacionado do lado de fora. Então Gina perguntou a Paul Rung e ela disse: "Para onde Stacy foi?" E Paul basicamente disse: "Ah, ela já foi para casa. O marido dela pediu para ela voltar para casa e então ela foi." No entanto, Stacy nunca chegou em casa. Ela simplesmente nunca apareceu e também não apareceu para o próximo turno no bar em que trabalhava. Na verdade, a última vez que ela foi vista foi na casa de Paul Rung. Depois disso, ela nunca mais foi vista. Como Stacy nunca voltou para casa, seu marido começou a entrar em pânico. Ele sabia que algo não estava certo e então decidiu entrar em contato com a polícia e denunciar sua esposa como desaparecida. E como ela foi vista pela última vez na casa dos Runges durante a festa, a polícia obviamente começou sua investigação de pessoas desaparecidas, conversando com praticamente todas as pessoas que estavam na festa naquela noite, caso algum deles soubesse algo sobre o paradeiro de Stacy. Mas nenhum dos convidados sabia de nada. Todos disseram a mesma coisa, que estavam sob a impressão de que Stacy havia deixado a festa para ir para casa. Então, após isso, a polícia começou a investigar um pouco mais cada pessoa que estava na festa. Eles queriam descobrir se algum deles tinha um histórico de violência ou se já haviam se envolvido com a polícia antes. Porque se o desaparecimento de Stacy Frobel foi resultado de um crime, as pessoas naquela festa com antecedentes criminais obviamente serão as primeiras que a polícia vai investigar. E quando a polícia investigou Paul Runge, o anfitrião da festa, eles imediatamente desconfiaram dele porque descobriram que ele havia sido libertado da prisão apenas no ano anterior, em 1994, e ele estava na prisão porque ele sequestrou e estuprou uma menina de 14 anos. Então, eles imediatamente voltaram sua atenção para Paul Runge e o questionaram sobre Stacy Frobel. Eles perguntaram se ele tinha algum envolvimento no desaparecimento dela e ele disse que não. Ele disse que não fez nada com Stacy e que não tinha absolutamente nenhuma ideia de onde ela estava ou o que aconteceu com ela, e foi descrito como sendo muito calmo na entrevista. Ele permaneceu calmo, não parecia nervoso ou apreensivo de forma alguma. Os detetives que o entrevistaram disseram que ele era bastante suave e amigável e ele claramente pensava que era muito mais inteligente do que a própria polícia, do que qualquer um. Ele não disse nada que pudesse incriminá-lo, ele não revelou nada, no entanto, a polícia ainda estava muito, muito desconfiada dele, puramente por causa de seu histórico. Ele já havia sido condenado por estuprar uma jovem e mantê-la prisioneira, e então, apenas um ano após sua libertação, outra mulher com quem ele tinha ligação desaparece e ela foi vista pela última vez em sua casa. Certamente isso não é uma coincidência. Eles estavam certos de que ele deve ter tido algo a ver com o que aconteceu com Stacy, mas ao mesmo tempo eles não tinham nenhuma evidência concreta para provar isso, e sem evidência concreta eles não podem acusá-lo de nada. Como sabemos, algumas semanas após Stacy ser relatada como desaparecida, alguns de seus restos foram encontrados depois que Friendly, o cachorro, voltou para casa e seu dono notou que ele estava carregando uma perna humana na boca. Então, foi após isso que a polícia soube com certeza que Stacy havia encontrado um jogo sujo. Alguém a havia assassinado, desmembrado seu corpo e depois espalhado suas partes pelo corpo na esperança de que nunca fossem encontradas e identificadas. E a polícia ainda estava tão certa de que essa pessoa, a pessoa que matou Stacy, era Paul Rung. Eventualmente, a polícia começou a trabalhar com o Federal Bureau of Investigation neste caso, porque apesar de agora terem encontrado os restos mortais de Stacy, eles ainda não tinham nenhuma evidência ligando Paul ao crime e estavam ficando desesperados.
Eles sabiam que esse cara tinha feito isso, mas sem nenhuma evidência eles não podiam fazer uma prisão e precisavam urgentemente tirá-lo das ruas porque ele era um homem muito, muito perigoso. Então eles recorreram ao Federal Bureau of Investigation para assistência na investigação do assassinato. E uma das coisas que o Federal Bureau of Investigation realmente decidiu fazer foi recrutar a ajuda de um dos amigos de Stacy e colega de quarto de Paul Runge, Gina Bartolini. Agentes do Federal Bureau of Investigation se encontraram com Gina e basicamente apenas contaram a situação, que estavam investigando o assassinato de Stacy Frobel e que tinham fortes razões para acreditar que Paul Runge era o assassino dela. E, ao ouvir isso, Gina ficou completamente e totalmente chocada. Ela morava com esse homem e Stacy era sua amiga. Paul era seu amigo e ele era muito charmoso e muito educado, então ela não conseguia acreditar que ele poderia ter algo a ver com esse terrível crime. Ela realmente disse, citando, "Você nunca adivinharia em 1 milhão de anos que ele seria capaz de algo assim." Mas os agentes do Federal Bureau of Investigation disseram a Gina que acreditavam que ele era e queriam a ajuda dela para tentar reunir algumas provas contra Paul. Eles pediram a Gina para usar um fio sob sua roupa, e um fio é como um pequeno dispositivo de gravação escondido que a polícia pode usar para ouvir conversas. Então, basicamente, o que eles queriam era que Gina usasse esse fio, encontrasse Paul Runge e sua esposa Charlene, porque neste ponto a polícia não sabia se Charlene poderia ter envolvimento no assassinato de Stacy. Eles não sabiam se ela talvez tivesse ajudado Paul no crime, ou se ela não o ajudou e apenas sabia o que ele tinha feito, ou talvez ela não soubesse de nada. Talvez ela não soubesse de nada, eles não tinham certeza. Mas eles queriam que Gina se encontrasse com Paul e Charlene começasse a falar com eles sobre Stacy e sua morte e ver qual seria a reação deles. Se algum deles diria algo incriminatório, talvez até confessassem para Gina. Se fizessem isso, os agentes do Federal Bureau of Investigation ouviriam. Eles estariam ouvindo a conversa deles através do fio escondido nas roupas de Gina, e esperançosamente, após isso, teriam provas suficientes para prender Paul Runge. Então, Gina encontrou-se com Paul e Charlene, acho que eles foram a um bar juntos, então foi em um lugar público e havia policiais disfarçados do lado de fora do bar, caso algo acontecesse, caso Paul ficasse bravo e decidisse atacar Gina. De qualquer forma, ela se encontrou com Paul e Charlene. Eles começaram a conversar e, eventualmente, Gina começou a mencionar Stacy. Ela estava dizendo coisas como, você ouviu alguma coisa sobre Stacy Frobel? Você ouviu o que aconteceu com ela? Mas nenhum deles disse nada. Ambos permaneceram em silêncio. Na verdade, Paul foi descrito como sendo completamente frio. Ficou claro para Gina que ele não iria dizer nada sobre isso. Ele não iria contar nada para Gina. Então, infelizmente, aquele plano foi um pouco falho, nada realmente útil veio daquela reunião, e a polícia ainda não tinha nada, nenhuma evidência sólida, e como não havia evidência, a polícia ainda não podia prender e acusá-lo de nada, e então Paul Runge permaneceu um homem livre. No entanto, não demorou muito para Paul Runge ser suspeito em mais um caso de pessoas desaparecidas, na verdade, mais 2 casos de pessoas desaparecidas. Apenas 7 meses após o desaparecimento e assassinato de Stacy Frobel, em julho de 1995, 2 irmãs desapareceram e elas se chamavam Janeta e Amila Pazembegovich. Acredito que a Mila era a irmã mais velha, ela tinha 22 anos, e Janeta era 2 anos mais nova, ela tinha 20 anos. E elas eram originalmente do país da Bósnia, no sudoeste da Europa. Porém, aproximadamente 6 meses antes de sumirem. Então, no início de 1995, eles se mudaram para Hanover Park, que é uma vila na área dos condados de Cook e DuPage, em Illinois, nos Estados Unidos da América. E eles se mudaram para a casa do tio que morava em Hanover Park, mas não ficaram com o tio por muito tempo, porque depois que ambos conseguiram empregos em uma fábrica, decidiram sair juntos e alugar seu próprio apartamento. E eles estavam se divertindo nos Estados Unidos da América, eles estavam ganhando dinheiro, fazendo amigos, construindo uma vida juntos. No entanto, infelizmente, ambas as irmãs acabaram perdendo seus empregos na fábrica onde trabalhavam juntas.
Elas foram demitidas, a fábrica não conseguiu mantê-las e então elas sabiam que precisavam encontrar novos empregos e ir rápido, porque precisavam comer e pagar suas contas e aluguel, então começaram a procurar emprego em algum lugar. E então, no dia 11 de julho de 1995, Janeta e Emila Passenbegovic foram deixadas por um de seus amigos em um centro comercial porque iriam procurar empregos lá e preencher diferentes formulários de inscrição. No entanto, essa foi a última vez que as irmãs Passenbegovic foram vistas. Depois que seu amigo as deixou no centro comercial, elas simplesmente desapareceram ambas. Ninguém teve notícias delas por dias e dias e dias e, eventualmente, acho que foi cerca de 12 dias depois que foram vistas pela última vez, que seu tio preocupado decidiu contatar a polícia e denunciá-las como desaparecidas. Como a polícia costuma fazer no início das investigações de pessoas desaparecidas, eles começaram a falar e questionar as pessoas que as irmãs conheciam. Então eles estavam conversando com membros da família e amigos, qualquer interesse amoroso ou parceiros anteriores que elas tiveram, caso as irmãs fossem talvez sequestradas ou até mesmo mortas por alguém que conheciam, mas ninguém sabia de nada, ninguém sabia onde as meninas estavam e eles nunca conseguiram encontrar qualquer evidência ligando qualquer uma dessas pessoas ao desaparecimento delas. Uma teoria que foi proposta no início era que talvez as irmãs haviam decidido deixar a área. Talvez elas decidiram arrumar suas coisas e começar uma nova vida em outro lugar juntas. Embora, quando a polícia revistou o apartamento delas, isso não parecia provável, porque elas não haviam levado nenhum de seus pertences com elas, e também seus amigos e família disseram que isso simplesmente não era delas. Não havia como as meninas simplesmente pegarem e irem embora sem contar a ninguém para onde estavam indo, porque elas não queriam que as pessoas se preocupassem com elas. A polícia não conseguia descobrir o que havia acontecido com as meninas, para onde foram e por quê. Elas se envolveram em algum problema? Simplesmente não havia realmente nenhuma evidência para apoiar qualquer teoria no caso Passenbegovic. Ou pelo menos foi até a polícia receber algumas informações de um ex-colega de trabalho das meninas. Acredito que era uma mulher com quem as meninas costumavam trabalhar na fábrica e acho que elas a encontraram no centro comercial onde foram vistas pela última vez. Veja, essa ex-colega de trabalho também estava procurando um novo emprego, assim como as irmãs Passenbegovic, e ela realmente falou para elas sobre um trabalho potencial que tinha encontrado. O trabalho era com uma empresa de limpeza que havia sido recentemente criada por um marido e sua esposa, e então as irmãs Passenbegovic perguntaram à sua antiga colega de trabalho se elas poderiam ter o número dessa empresa de limpeza porque estavam interessadas em trabalhar para eles. Então a mulher passou o número, a conversa terminou e ela se despediu das meninas, e pouco depois disso foi quando elas desapareceram. Então, após isso, a polícia queria saber mais sobre o marido e a esposa que possuíam essa empresa de limpeza, porque talvez eles pudessem saber algo sobre o desaparecimento das irmãs. Talvez Janeta e a Mila tenham entrado em contato com eles sobre um possível emprego e eles combinaram de encontrá-las ou algo assim. Então, a polícia perguntou a essa ex-colega de trabalho se ela conhecia os nomes dos proprietários da empresa de limpeza e ela disse que sim, seus nomes eram Paul e Charlene Runge. Paul Rung, que a essa altura já estava sendo investigado por outros detetives e pelo Federal Bureau of Investigation, porque eles acreditavam fortemente que ele era responsável pelo assassinato de Stacy Frobel, que aconteceu cerca de 7 meses antes das irmãs Passenbegovic desaparecerem. Mas, se você se lembra, eles nunca conseguiram prendê-lo pelo assassinato de Stacy porque nunca conseguiram encontrar nenhuma evidência sólida que o ligasse ao crime. Mas agora a polícia tinha motivos para acreditar que ele também estava envolvido no que aconteceu com Janeta e Emila Passenbegovic, porque a última vez que foram vistas vivas foi por aquela ex-colega de trabalho que deu a elas o número de Paul e Charlene porque eles haviam recentemente montado uma empresa de limpeza e estavam procurando por funcionários. Então a polícia foi imediatamente falar com Paul e Charlene. Eles perguntaram a eles sobre Janeta e a Mila e sobre a empresa de limpeza deles. No entanto, eles disseram que não sabiam nada sobre o que a polícia estava falando. Eles disseram que nunca tinham ouvido falar nem falado com as irmãs Passenbegovic antes. E eles até disseram que não possuíam um negócio de limpeza.
Disseram que Charlene limpava casas ocasionalmente e trabalhava para outra empresa de limpeza, mas eles não tinham uma própria. Então eles estavam negando tudo, mas é claro que a polícia não acreditou neles por um minuto sequer. Eles não acreditaram no Paul. Eles apenas pensaram que isso não pode ser apenas uma coincidência, que ele é o principal suspeito no assassinato de uma jovem mulher, Stacey Frobel, e então apenas 7 meses depois, 2 outras mulheres, as irmãs Passenbegovic, desaparecem e ele tem uma ligação com elas. A ex-colega de trabalho delas afirmou que no dia em que desapareceram, ela as colocou em contato com Paul e Charlene, mesmo que Paul e Charlene tenham negado isso. Além disso, apenas como uma nota à parte, outra possível ligação entre os 2 casos que a polícia percebeu foi que o carro de Stacey Frobel foi eventualmente encontrado perto de onde as irmãs Passenbegovic moravam. Foi abandonado, acredito eu, à beira de uma estrada a cerca de 1 milha de distância do apartamento das irmãs. Então, a polícia sabia que tinha que ser investigado, mas infelizmente, mais uma vez, eu provavelmente pareço um disco quebrado neste ponto, mas mais uma vez, assim como no caso de Stacey Frobel, eles não tinham provas concretas. Eles não conseguiam provar que ele fez algo com Janetta e a Mila. A polícia nem mesmo sabia se as irmãs estavam mortas ou vivas, mas eles tentaram muito por meses e meses para encontrar evidências sólidas que o ligassem ao crime, evidências suficientes para prendê-lo, mas não havia nada. Paul Rung era claramente um assassino que sabia como encobrir seus rastros. Então, como eles não tinham evidências, a polícia decidiu apenas observar secretamente Paul Rung para ver se ele fazia algo suspeito. Talvez eles pudessem pegá-lo descartando evidências ou até mesmo cometendo outro crime. Talvez eles pudessem pegá-lo em flagrante se ele planejasse matar outra pessoa. Eles não o colocaram sob vigilância 24 horas por dia, então eles não estavam observando-o a cada segundo de todos os dias, mas estavam tentando acompanhar seus movimentos tanto quanto podiam. Embora isso não tenha funcionado muito bem, Paul Rung percebeu muito rapidamente que era isso que a polícia estava fazendo. Ele percebeu que estava sendo observado e sabia quando estava sendo observado. Então ele costumava provocar bastante a polícia. Quando ele sabia que estava sendo observado, acenava e piscava. Ele gostava de brincar. Tudo isso era apenas divertido para ele e ele estava gostando de desperdiçar o tempo deles. Então eles ainda não tinham nada, absolutamente nada, e deve ter sido incrivelmente frustrante para a polícia, porque eu sei que já disse isso algumas vezes agora, mas eles sabiam que ele era o responsável por isso. Eles sabiam que ele era responsável pela morte de Stacey Frobel e pelo sumiço das irmãs Passenbegovic. Ele tinha que ser. Todas as outras pessoas de interesse ou suspeitos que eles investigaram resultaram em um beco sem saída, exceto ele. Tinha que ser Paul Rung, mas eles simplesmente não conseguiam provar. Tudo que eles tinham até agora nos casos era evidência circunstancial. Então, por exemplo, como o fato de ele ter um histórico de sequestro e agressão sexual. No caso de Stacey Frobel, a evidência circunstancial era o fato de ela ter sido vista pela última vez na casa dele. No caso das irmãs Passenbegovic, era o fato de que, no dia em que foram vistas pela última vez, elas foram colocadas em contato com Paul e Charlene Rung para um possível emprego. Embora dizendo isso, eventualmente a polícia encontrou um pouco mais de evidência circunstancial no caso Passenbegovic. Então, como parte de sua investigação, eles realmente estavam vasculhando todo o lixo dos Rung, apenas no caso de Paul ter tentado se livrar de alguma evidência no lixo. E cerca de 1 ano após o início da investigação, eles ainda não tinham nada, mas continuavam vasculhando seu lixo e um dia encontraram algo. Em um de seus sacos de lixo, eles encontraram um pedaço de papel e escrito neste pedaço de papel estava o número de telefone de Janetta e Emila Passenbegovic e parte de seu endereço, e aparentemente isso foi escrito à mão por Charlene Rung. Então isso provou que Paul e Charlene haviam mentido. Se você se lembra, quando foram questionados pela primeira vez sobre o seu negócio de limpeza e as irmãs Passenbegovic, eles disseram à polícia que não tinham ideia do que estavam falando. Eles não tinham ideia de quem eram as irmãs Passenbegovic, mas isso provou que eles sabiam. Eles tinham o número de telefone da garota anotado em um pedaço de papel. No entanto, isso ainda não era uma evidência concreta que os ligava ao desaparecimento da garota.
era evidência de que eles haviam mentido anteriormente, mas não uma prova sólida de que eles ou Paul fizeram algo com as meninas, então ainda não podiam prendê-lo, ainda não tinham evidências suficientes para garantir um mandado de prisão, mas o que podiam fazer com essa evidência do número de telefone era obter um mandado de busca. Eles conseguiram um mandado de busca para a casa dos Hung e, portanto, foram imediatamente procurar dentro por evidências. Infelizmente, eles não encontraram nada na casa de Paul que estivesse diretamente ligado aos casos, mas encontraram muitas armas. Eles encontraram armas de fogo, uma arma de choque, facas e até mesmo uma besta. Esse homem tinha muitas armas muito perigosas apenas armazenadas em sua casa. Agora, essas armas foram enviadas para testes para ver se havia algum sangue em alguma delas, para ver se talvez tivessem sido usadas no assassinato de Stacy Frobel ou nos casos das irmãs Passen-Begovic, se elas tivessem sido assassinadas. No entanto, nada foi encontrado, nenhum vestígio de sangue, embora possuir armas fosse uma violação de sua liberdade condicional. Porque ele já havia estado na prisão, obviamente Paul não tinha permissão para possuir armas e, portanto, sua liberdade condicional foi revogada e ele foi preso e enviado de volta à prisão e, na verdade, foi ordenado a cumprir o restante de sua sentença original. Então, se você se lembra quando ele foi condenado pelo sequestro e estupro daquela menina de 14 anos, ele foi condenado a 14 anos de prisão, mas foi libertado em liberdade condicional após 7 anos, mas agora que ele havia quebrado as regras de sua liberdade condicional, foi ordenado a cumprir o restante de sua sentença original. Foi ordenado que ele cumprisse mais 7 anos de prisão, e isso aconteceu em maio de 1997. E isso foi honestamente um grande alívio para a polícia. Sim, eles ainda não haviam encontrado evidências sólidas que o ligassem aos casos de Stacy Frobel e das irmãs Passen-Begovic. Mas pelo menos enquanto continuavam a busca, eles tinham a tranquilidade de saber que ele estava atrás das grades e que não poderia machucar mais ninguém. Agora, depois que Paul Ranger foi preso e enviado de volta à prisão, os detetives voltaram sua atenção para sua esposa Charlene, porque ainda não tinham certeza neste ponto qual era o envolvimento dela. Tudo o que sabiam com certeza é que ela mentiu sobre conhecer as irmãs Passen-Begovic. Eles poderiam provar que ela havia mentido, pois seu número de telefone foi encontrado anotado em um papel no lixo dos Hunji. Então eles imediatamente começaram a questionar Charlene e, muito surpreendentemente, agora que seu marido estava preso, ela decidiu finalmente cooperar com a polícia. No entanto, isso foi sob uma condição. Depois de falar com seu advogado, ela disse que contaria tudo o que sabia à polícia se eles concordassem em conceder-lhe imunidade. Se eles prometessem que ela não seria presa, acusada ou condenada por nada. E eu acredito que a polícia concordou com isso porque eles estavam simplesmente desesperados para finalmente descobrir a verdade e obter algumas respostas para as famílias das supostas vítimas de Paul. E então Charlene Hunji começou a falar. Ela contou aos detetives que no dia em que as irmãs Passen-Begovic desapareceram, em julho de 1995, ela realmente as pegou no centro comercial onde foram vistas pela última vez por aquele ex-colega de trabalho. E ela as pegou porque as irmãs haviam entrado em contato com ela e Paul dizendo que estavam procurando um possível emprego com a nova empresa de limpeza deles. Então eu acredito que Paul e Charlene estavam mentindo anteriormente para a polícia. Eles mentiram sobre não terem montado um negócio de limpeza. Eles haviam montado um, mas obviamente não queriam admitir isso na época porque, caso contrário, isso os ligaria ao desaparecimento das irmãs. De qualquer forma, Charlene disse que pegou as irmãs no centro comercial e as levou de volta para a casa dela e de Paul, dizendo que elas poderiam conversar mais lá sobre a empresa de limpeza e as irmãs até poderiam potencialmente limpar a casa dela e do marido. Quando chegaram à casa, Charlene disse que as duas irmãs entraram na casa enquanto ela ficava do lado de fora fumando um cigarro. No entanto, apenas alguns minutos depois, Charlene ainda estava do lado de fora e disse que uma das irmãs literalmente saiu correndo da casa. Ela estava chorando e gritando e Paul Rung estava correndo atrás dela e, quando ele a alcançou, a agarrou pelos cabelos e a arrastou de volta para a casa e para fazê-la parar de gritar.
pouco antes de entrar na casa, Paul levantou a cabeça dela e a bateu no chão algumas vezes até que ela ficasse em silêncio. Então isso a matou ou apenas a deixou inconsciente, e uma vez que ela estava em silêncio, ele a levou de volta para dentro e durante todo o tempo Charlene apenas ficava ali parada assistindo a isso acontecer. Ela não tentou impedir Paul ou tentar ajudar qual fosse a irmã, ela não chamou a polícia, apenas ficou ali parada e depois que Paul voltou para dentro, Charlene disse que voltou para o carro e simplesmente foi embora. No entanto, ela voltou para a casa horas depois e Charlene disse que quando voltou e entrou na casa, viu vários sacos de lixo, todos cheios, e ela nunca olhou dentro deles, mas apenas sabia o que eles continham. Ela sabia que continham as partes do corpo desmembradas das irmãs Passenbegovic. Seu marido as havia assassinado e depois as cortou e colocou seus restos em sacos de lixo como se fossem lixo. E nos próximos dias Paul se desfez delas como se fossem lixo. Ele colocou esses sacos de lixo em vários lixões diferentes na área e eles foram posteriormente coletados pelos lixeiros e levados para o aterro sanitário. Ele conseguiu se desfazer dos corpos de Janeta e Emila Passenbegovic e eles nunca foram encontrados. Até hoje, seus restos mortais nunca foram recuperados, porque, obviamente, quando a polícia recebeu essas informações de Charlene, já haviam se passado alguns anos desde o desaparecimento e assassinato delas. Então, realmente, não havia chance de encontrar seus restos agora. Agora, eu realmente não consegui encontrar nenhuma informação online sobre se Charlene contou à polícia algo sobre o assassinato de Stacy Frobel. Eu não sei se ela sabia com certeza que Paul foi quem a matou, mas ela sabia sobre as irmãs Passenbegovic e algumas pessoas até especulam que ela estava envolvida nesses assassinatos, ou pelo menos sabia o que Paul planejava fazer. Ela sabia que ele iria matá-las quando chegassem em casa naquele dia, mas claro, isso é apenas especulação. Acredito que Charlene afirmou que não, ela não tinha ideia de que esse era o plano de Paul, mas quero dizer, independentemente de ela saber ou não, ela não seria acusada de nada por causa do acordo que fez com a polícia. Charlene Hand iria permanecer uma mulher livre e eu ficaria muito, muito interessada em ouvir suas opiniões sobre isso nos comentários. Mas agora vamos voltar aonde estávamos há muito tempo, no caso, quando falamos sobre os assassinatos por incêndio em casa que aconteceram em Chicago, os assassinatos de Dorota Dubac, mãe e filha Yolanda Gutierrez e Jéssica Muniz e Casimira Peru, que todos aconteceram em um intervalo de 3 meses entre janeiro de 1997 e março de 1997. Agora, se você se lembra, esses assassinatos permaneceram sem solução por vários anos. A polícia de Chicago estava confiante de que todos estavam ligados e cometidos pela mesma pessoa, mas eles simplesmente não sabiam quem era essa pessoa até 3 anos depois que ocorreram em setembro de 2000, quando a polícia decidiu reenviar o DNA do assassino que foi encontrado dentro de Jéssica Muniz, de 10 anos, de onde ela havia sido estuprada. Era o sêmen do assassino. Quando o DNA do assassino foi inserido no banco de dados no início de 1997, não houve correspondência. No entanto, quando foi reenviado alguns anos depois, correspondência foi sinalizada para um homem que estava atualmente na prisão, e esse homem, como sabemos, era Paul Hunger. O DNA de Paul Hunger era compatível com o sêmen encontrado no corpo de Jéssica Muniz, de 10 anos, então eles sabiam que ele era o assassino que estavam procurando há 3 anos e foi quando a polícia de Chicago começou a investigar Paul Hunger que descobriram que a polícia nos condados de DuPage e Cook estavam tentando encontrar evidências que ligassem Paul ao assassinato de Stacy Frobel e ao desaparecimento das irmãs Passenbegovic. Então, Paul Rung, ele não era apenas o principal suspeito nos assassinatos por incêndio que ocorreram em Chicago. Ele também era o principal suspeito em outros 2 casos que aconteceram cerca de 2 anos antes. Agora, se você se lembra de mais cedo no vídeo, falamos sobre como após o 4º assassinato em Chicago, o assassinato de Casimira Peru, que aconteceu em março de 1997, após o assassinato dela, tudo meio que parou.
A polícia de Chicago estava honestamente esperando que esse assassino, quem quer que fosse, continuasse matando, continuasse assassinando mulheres e depois incendiando suas casas para tentar encobrir o crime. Mas ele não fez isso, simplesmente parou de repente e na época não conseguiram entender o porquê. No entanto, quando a polícia de Chicago finalmente identificou o assassino como sendo Paul Runge, e eles falaram com as equipes de polícia trabalhando no caso de Stacey Frobel e no caso das irmãs Passenbegovich, eles descobriram o motivo pelo qual os assassinatos em Chicago pararam. Eles pararam porque Paul Runge foi enviado de volta para a prisão. Como discutimos, ele foi enviado de volta para a prisão em maio de 1997, depois de violar sua condicional por possuir várias armas diferentes. Então, ele foi enviado de volta e ordenado a cumprir o restante de sua sentença de 14 anos, que era de 7 anos, e isso aconteceu apenas 2 meses após o último assassinato em Chicago, o assassinato de Casimiro Peru. É por isso que os assassinatos em Chicago pararam de repente, pois o assassino foi preso. Então tudo estava começando a fazer sentido na mente da polícia. Eles descobriram que depois que Paul Runge matou Stacey Frobel e as irmãs Passenbegovich, ele decidiu começar a matar em Chicago porque sabia que a polícia nos condados de DuPage e Cook estavam observando grande parte do tempo enquanto ele estava lá, e ele teria tido a oportunidade de realizar os assassinatos em Chicago porque se descobriu que pouco antes do primeiro assassinato com incêndio em casa, pouco antes do assassinato de Dorota Dubac, Paul Runge conseguiu um novo emprego. Acredito que ele conseguiu um novo emprego como motorista de entrega ou algo assim, e, portanto, ele frequentemente tinha que fazer viagens para a cidade de Chicago. Então, enquanto ele estava lá, ele cometia esses assassinatos e depois ia embora e voltava para sua casa no condado de DuPage, e quando os corpos eram encontrados, ele já estava há muito tempo fora, então ele nunca foi rastreado. Tudo começou a fazer sentido, e agora a polícia tinha motivos para acreditar que Paul Runge era responsável por 7 assassinatos no total, todos cometidos entre janeiro de 1995 e março de 1997. Embora até agora a polícia só tivesse provas sólidas, ligando-o a 2 dos 7 assassinatos, e esses foram os assassinatos de Yolanda Gutierrez e sua filha Jéssica Muniz. Esses foram os únicos casos em que os cientistas conseguiram recuperar um pouco do DNA do assassino no DNA de Paul dos corpos. Infelizmente, com os outros 2 casos que aconteceram em Chicago, o caso de Dorota Dubac e o caso de Casimira Peru, eles não conseguiram encontrar o DNA do assassino porque os corpos deles estavam muito queimados do fogo, e também com o assassinato de Stacey Frobel. Eu não acredito que eles conseguiram encontrar qualquer vestígio do DNA de Paul, porque o corpo dela havia sido desmembrado e nem todo o corpo dela foi encontrado. E, obviamente, como sabemos, quando foi encontrado já havia algumas semanas desde que ela foi assassinada, então qualquer DNA que estava anteriormente presente em seus restos mortais, imagino que teria sido simplesmente lavado pela chuva ou perturbado por animais ou algo assim. E também não havia DNA ou evidência forense ligando Paul aos assassinatos das irmãs Passenbegovich, porque seus corpos nunca foram encontrados e nunca foram encontrados, até hoje. Havia apenas evidências concretas ligando Paul Runge aos assassinatos de Yolanda Gutierrez e Jéssica Muniz, e então a polícia basicamente decidiu que iriam até a prisão onde Paul estava sendo mantido e ver se poderiam de alguma forma obter uma confissão dele. Então, em junho de 2001, foi exatamente isso que eles fizeram. Eles foram até a prisão em que ele estava, em Illinois, sentaram-se com Paul Runge e apresentaram a ele todas as evidências que haviam coletado até então em toda a investigação. Então, as evidências forenses e também as evidências mais circunstanciais também. Acredito que a polícia de Chicago falou com Paul Runge sobre os assassinatos de Yolanda Gutierrez e Jéssica Muniz primeiro e, inicialmente, ele negou. Ele disse que não era ele. No entanto, depois que eles apresentaram a ele as evidências de DNA, a negação parou e ele apenas disse, citação, você me pegou. Ele admitiu que foi ele quem estuprou e matou Yolanda Gutierrez e sua filha de 10 anos, Jéssica Muniz, e explicou aos detetives exatamente como fez isso. Ele disse que as escolheu como vítimas depois de ver o anúncio de Yolanda em uma loja local.
Se você se lembra, ela estava vendendo alguns livros na época, então ele a contatou, fingiu estar interessado em comprar os livros e quando apareceu para buscá-los, simplesmente matou Yolanda e Jessica e depois incendiou a casa delas. Sua confissão foi realmente gravada, então tentarei incluir alguns trechos se puder, se não estiver protegido por direitos autorais, mas é tão incrivelmente assustador, ele é tão calmo quando está falando sobre esse crime brutal, quase como se estivesse apenas conversando com um amigo sobre o tempo. Ele claramente não sentia remorso, não sentia culpa pelo que havia feito, simplesmente não se importava. Deitou-se na cama e a mãe e a filha vieram para a cama aqui do outro lado e então eu tirei a fita adesiva do bolso e amarrei as mãos dela atrás das costas e então a menininha meio que atrás das costas dela havia sons gorgolejantes do pescoço dela. Ela não disse nada e havia sangue que saiu da cama. Depois disso, a polícia começou a perguntar a Paul Hung sobre os outros assassinatos que suspeitavam que ele era responsável e, novamente, eles esperavam que ele confessasse. E, basicamente, ele deu um ultimato aos detetives. Ele disse que contaria tudo, confessaria absolutamente tudo se eles prometessem enviá-lo para uma prisão diferente. Porque, basicamente, ele estava preocupado que se os detentos que estavam na mesma prisão que ele atualmente descobrissem que ele havia estuprado e matado uma criança, Jessica Muniz, de 10 anos. Ele estava preocupado que eles o matariam, então ele disse que se você concordar em me transferir para uma prisão diferente, eu direi o que você quer saber. Então os detetives concordaram e ele confessou tudo. Ele contou a eles sobre seu primeiro assassinato de Stacey Frobel, como ele a matou na noite de sua festa em casa, batendo nela até a morte com um dumbbell, e então ele falou sobre como ele desmembrou o corpo dela. E então espalhou as partes do corpo dela no condado de Lake. Ele então confessou os assassinatos de Janeta e Emila Pazembegovic apenas 7 meses depois. Ele descreveu como, quando chegaram à casa dele naquele dia, ele amarrou as duas, as estuprou e então afogou uma das irmãs na banheira e então, acredito, ele espancou a outra até a morte, depois que ela tentou escapar e então ele desmembrou os corpos da escritora. Vi você usando, mesmo por tanto tempo que vimos, ok, começou ao não sei quem, mas estou aqui, e os braços aqui, os tornozelos, as pernas. Então aqui para colocar isso sobre suas cabeças, não. Que movimento você teve que usar para fazer isso? Você apenas gosta? Muito custo para aumentar o número. E ele também confessou os 4 assassinatos por incêndio em casa que aconteceram em Chicago, os assassinatos de Dorota, Yolanda, Jéssica e Casimira. Ele disse que cometeu esses quando sabia que a polícia do condado de DuPage e do condado de Cook não estava observando ele. Como mencionei anteriormente, Paul Rung percebeu muito rapidamente que a polícia estava observando ele às vezes, não o tempo todo, mas às vezes, e ele sabia quando eram esses momentos e sabia que precisava mudar seu método de assassinato também. Então, com os 3 primeiros assassinatos no condado de DuPage e no condado de Cook, os assassinatos de Stacey Frobel e das irmãs Pazembegovic, ele as matou, desmembrou seus corpos e depois espalhou suas partes do corpo com a esperança de que nunca seriam encontradas. E então, quando ele percebeu que a polícia estava atrás dele, ele mudou as coisas. Ele viajou para Chicago para cometer seus próximos assassinatos. Ele conseguia entrar nas casas de suas vítimas fingindo estar interessado no que elas estavam vendendo, seja alguns livros ou suas próprias casas. E então ele matava as vítimas em suas casas e incendiava a propriedade para encobrir o crime. Paul Rung admitiu absolutamente tudo, e então depois que a polícia teve essas confissões detalhadas, eles o acusaram de 7 contagens de assassinato. No entanto, infelizmente, apesar de suas longas confissões, ele só seria realmente condenado por 2 assassinatos. Em 2006, ele foi condenado pelos assassinatos de Yolanda Gutierrez e Jessica Muniz, porque, como eu disse muitas vezes, elas eram as únicas para as quais a polícia tinha evidências concretas e sólidas de DNA contra ele. Então, por esses 2 assassinatos, Paul Hung foi realmente condenado à pena de morte. Ele foi condenado à morte pelo que fez.
Mas o dia de sua execução nunca chegaria, porque apenas 5 anos depois, em 2011, a pena de morte foi abolida no estado de Illinois. E assim, sua sentença foi alterada para apenas prisão perpétua sem a possibilidade de liberdade condicional, então ele nunca seria libertado. E foi após sua condenação pelo assassinato de Yolanda e Jessica que os promotores do estado decidiram não prosseguir e processar Paul Hung pelos outros assassinatos que acreditavam que ele havia cometido, porque ele iria ficar na prisão pelo resto da vida de qualquer maneira. Se ele fosse condenado por esses outros assassinatos ou não, isso não mudaria sua sentença. Então eles simplesmente decidiram processá-lo pelo assassinato de Yolanda e Jessica, porque esse era o caso em que tinham as provas mais fortes. Então Paul Rund nunca foi realmente condenado pelo assassinato de Dorota Dubac, pelo assassinato de Casimiro Peru ou pelos assassinatos das irmãs Passenbegovic e Stacey Frobel. E eu entendo o motivo disso. Como eu disse, não teria feito nenhuma diferença na sentença dele. Ele ainda foi condenado à prisão perpétua sem a possibilidade de liberdade condicional. Mas, ao mesmo tempo, eu realmente sinto pelas famílias dessas vítimas, porque acho que provavelmente teria sido o encerramento que elas precisavam, Paul Rung sendo condenado por seus assassinatos. Mas é isso para este caso. Esse é o caso do serial killer Paul Rung. Paul, obviamente, ainda está na prisão até hoje. Hoje ele teria cerca de 51 anos e permanecerá lá até o dia em que morrer. Espero realmente que vocês tenham conseguido acompanhar este caso. Eu sei que às vezes estava um pouco confuso. Isso é apenas porque é um caso muito grande. Foi uma luta pesquisar este caso, mas espero que eu tenha explicado de uma maneira que faça mais sentido e que eu tenha feito justiça à história e às vítimas. Como sempre, por favor, deixe-me saber seus pensamentos e opiniões sobre este caso nos comentários. Também me informe sobre quaisquer outros casos que você gostaria que eu cobrisse neste canal, mas sim, muito obrigada por assistir, por favor, dê um like neste vídeo e se inscreva se ainda não o fez, e eu te vejo na próxima semana para outro mistério com Molly. Tchau!